Entre os principais problemas e desvantagens de uso do fogo para a limpeza de áreas na área agrícola, e principalmente aqui na Amazônia a gente sofre muito com isso, principalmente a combustão, a decomposição acelerada da matéria orgânica, do material orgânico que poderia se transformar em matéria orgânica. E nós sabemos que matéria orgânica é responsável pela CTC. Nossos solos são tropicais, são solos oxídicos, com baixa CTC. Se diminui a CTC do meu solo devido ao pouco incremento de matéria orgânica, então tenho maior perda de nutrientes por lixiviação. Por mais que tenha ocorrido um processo chamado de mineralização, que é a disponibilização de elementos como potássio, cálcio, magnésio, fósforo presentes nessas cinzas desses vegetais vão ser disponibilizados para o solo, mas muitos desses elementos, principalmente os cátions trocáveis, eles serão lixiviados porque a CTC dos nossos solos estará baixa. O outro problema está relacionado aos micro-organismos, a fauna edáfica. Então aqui é um exemplo, ó. Cadê? Olha o calanguinho aqui, ó. Olha o calanguinho aqui, ó. Calanguinho que morreu. Então, toda a fauna aipija, aí ela morreu, né? Foi totalmente queimada. Então a gente observa aqui que era uma área que, inclusive, era uma área que tinha um capim, foi totalmente queimada, e depois que queimou a gente observa a grande quantidade de coprólitos que tinha aqui, ó, bastante, muito coprólito. Então isso mostra que existia uma atividade da fauna edáfica muito intensa. Então aí, né, vários insetos, vários colêmbolas, né, o pessoal que trabalha com a fauna do solo, se fosse avaliar um antes e depois, ia perceber que tem uma redução na biodiversidade desse solo. Então esse tem um outro efeito negativo do uso do fogo, né, sobre a biologia do solo. Um outro efeito que é bastante relatado em alguns trabalhos gente, eu estou com um curativo aqui, quase eu atoro meu dedo hoje, antes da aula de manhã. Na verdade não foi uma aula. Na verdade o que aconteceu foi o seguinte: os meus alunos da disciplina de morfologia, eles vão retirar o monólito, inclusive é desse perfil aqui, ó. Desse perfil aqui, ó. Ai meu Deus, tá aparecendo. E aí teve um acidente com o meu dedo, que eu quase atoro ele com o meu próprio canivete. Acredita nisso? E, enfim, e nós estávamos fazendo, né, ali a forma, né, do monólito, contornando o monólito para extrair e colocar na forma. E aí começou a ter fumaça, e onde tem fumaça tem fogo, e a primeira coisa que eu falei para a rapaziada, disse: olha, bora sair, vamos sair daqui, porque esse fogo aí vai pegar toda a área. E pegou, realmente foi um sufoco danado. Sobre a física do solo, o fogo ele pode aumentar a hidrofobicidade do solo durante o processo de combustão do material orgânico, a liberação de algumas substâncias que aumenta essa hidrofobicidade. Ou seja, em algumas situações isso pode dificultar a infiltração de água no solo, né, logo depois que começar a chover. Então isso pode ser um problema. No entanto, como existe essa hidrofobicidade e a elevação da temperatura nas camadas superficiais, isso faz também que ocorra uma ascensão capilar. Claro que isso vai depender de várias estruturas, de várias condições, principalmente relacionadas à granulometria, que não ocorra quebra de capilaridade, mas pode manter um pouco mais de umidade. Agricultores mais experientes, mais velhos, eles conhecem isso, eles sabem de coisas que acontecem na roça após o uso do fogo. Sobre as propriedades químicas, existem uns trabalhos que eu acho muito interessantes, principalmente foram desenvolvidos pelo SESM de Jaboticabal, principalmente em áreas de cana queimada e em terra preta do índio, que mostra que o efeito do fogo sobre o solo, ele alterou o grau de cristalinidade de alguns óxidos de ferro, alguns óxidos de alumínio, um efeito sobre a mineralogia. Então existem alguns trabalhos, principalmente do Ivanildo, com terra preta do índio, que ele mostra que a alteração no grau de cristalinidade, ele também aumenta a CTC, em função do efeito do fogo. Então, é muito complexo a gente falar, né, quais são os efeitos positivos e os efeitos negativos que ocorrem. O que a gente precisa saber é o seguinte, que existe um efeito sobre a química do solo, que ele pode ser sentido ao longo dos anos.